Olá, meu nome é Guilherme Miranda, eu sou médico geriatra e clínico geral. Eu me formei na Faculdade de Medicina do ABC e fiz a minha residência de clínica e de geriatria lá no Hospital das Clínicas da FMUSP. O cuidador, ele é uma peça-chave no tratamento do paciente. A gente sabe que o nosso papel como profissional de saúde é só um papel de prescritor de tratamento, né? A gente tem só um papel de orientação, de dar o caminho para aquela família, para aquele paciente em especial, mesmo nos estágios, mesmo pacientes que têm algum prejuízo cognitivo leve, são capazes de entender, muitas vezes mantêm sua autonomia, mas quem de fato vai fazer o tratamento acontecer é o cuidador, né? O cuidador e o paciente, né? Os dois têm que estar engajados. A gente sabe que no universo das demências, das doenças neurodegenerativas, muitas vezes o comportamento é afetado. E aí, nesse sentido, o cuidador, ele é aquela figura que provê um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, um ambiente humano e digno para aquela pessoa que está sendo tratada por nós. Então, a gente considera que o cuidador é assim, não é só o nosso braço direito, nosso braço, nossa perna, ele é todo o tratamento. Então, não existe tratamento, não existe cuidado de qualidade se a gente não tiver essa figura ao nosso lado no nosso plano de cuidados. É muito comum que essas pessoas se afastem dos seus empregos, se afastem de outros familiares, deixem de cuidar de outros familiares ou deleguem o cuidado de outros familiares para outros entes queridos. Então, a gente sabe que, na prática, a gente precisa trazer para esse cuidador a noção de que aquele paciente é, de fato, importante na vida daquela família, pode ter, muitas vezes, ajudado a cuidar dessa pessoa. Então, a gente sabe que, hoje em dia, existem alguns serviços dentro até do sistema público de saúde que podem dar um apoio psicológico, podem garantir que esse cuidador ele passe em consulta. Existem alguns grupos, então a gente já vai conversar sobre isso mais para frente, mas existe uma série de estratégias que a gente normalmente orienta no ambulatório para que esse cuidador concilie a sua rotina, mas a gente sabe que a parte mais importante dessa orientação é a gente convocar os demais familiares, não só aqueles que estão diretamente envolvidos no cuidado, que é justamente para fazer o que a gente chama de revezamento do cuidado, né? É importante que uma pessoa possa estar mais engajada no cuidado do dia a dia, aquele cuidado de estar ao lado do paciente o tempo todo, trocando, alimentando aquele paciente, dando banho, vestindo, mas que outras pessoas se engajem, né? Então a gente precisa, a família precisa se organizar, se cotizar em termos financeiros também, para conseguir dividir esse cuidado, né? Às vezes tem alguém que tem um carro, consegue levar uma consulta, e uma outra pessoa trabalha num hospital e consegue, de repente, uma vaga e consegue conversar com alguém, enfim. A gente sabe que cada um dentro de um organismo familiar tem as suas capacidades, as suas limitações, e eu acho que é importante a gente tentar mapear essa família, né, tentar mapear o cuidado, justamente para entender qual que é o papel de cada um ali, né? A gente sabe que isso é uma atividade que muitas vezes é uma situação que muitas vezes traz conflitos, mas a gente está aqui para mediar isso e tentar fazer o melhor em prol do paciente. Eu acho que é importante que essa interação ela seja, ela tenha um grau de alinhamento muito grande, tá? Então, assim, é preciso que esse cuidador ele encare que a equipe vai além do médico, né? Então, muitas vezes, se esse idoso ele está inserido numa unidade de referência de saúde do idoso, as URSS, em geral existe uma figura de referência que não necessariamente é o médico, né? Muitas vezes é um fisioterapeuta, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um nutricionista, enfim, enfermeiro. Então, é importante que essa pessoa tenha, vamos dizer assim, talvez os contatos dessa equipe,
ou pelo menos das pessoas que estão mais envolvidas nesse cuidado, né? A gente sabe que para alguns pacientes com demência, principalmente a demência avançada, muitas vezes o médico acaba não sendo mais tanto a figura de referência, passa a ser aquele fisioterapeuta, aquele paciente, aquele profissional que vai reabilitar aquele paciente do ponto de vista motor, respiratório, né, de funcionalidade. Então, eu normalmente considero que assim, o cuidador ele deva ser parte da equipe de saúde que cuida daquele paciente. Então, a gente, em geral, troca os contatos, deixa aquele ambulatório acessível no horário do ambulatório para que o cuidador nos procure, né? E eu acho que o principal é a gente montar um plano de cuidado. Então, eu acho que a comunicação ela é muito mais fácil quando todo mundo entende o objetivo do cuidado daquele doente, né? Então, valorizando a história daquela pessoa, a biografia daquela pessoa, as convicções que ela tem, as coisas que ela considera aceitáveis e não inaceitáveis. Então, diante de tudo isso, somado ao conhecimento médico, né, de como a doença evolui, qual é a perspectiva de tratamento modificador de doença, ou apenas tratamento sintomático, a gente monta uma estratégia de cuidado. E essa estratégia de cuidado, ela tem que estar, assim, na ponta da língua do cuidador. Ele tem que estar falando a mesma língua daquela pessoa, daquele profissional de saúde que está cuidando do paciente. A gente sabe que a atividade do cuidar é uma atividade que exige que a gente abra mão de si mesmo, em alguma medida, né? Então, eu acho que toda atividade que nos coloque em contato com nós mesmos, né? No sentido de resgatar um pouco da própria identidade, já é algo capaz de aliviar o fardo do cuidado, né? A gente sabe que viver em função do outro e esquecer de si próprio gera um desgaste emocional muito grande. E aí, nesse sentido, algumas atividades a gente sabe, pela literatura médica, que são importantes. Então, às vezes, um acompanhamento psicológico, uma rotina de exercícios físicos, exposição à luz solar, algumas estratégias de respiração, de mindfulness, de meditação são importantes. Não abandonar hobbies, passatempos, coisas assim que de fato estão fora da rotina ocupacional do indivíduo, né? E manter, vamos dizer assim, dentro do possível, a vida social, né? Então a gente fala que assim, às vezes não é possível que você saia para jogar alguma coisa. Um senhor que passava a jogar dominó numa praça com os amigos, mas que você de repente proponha que essas pessoas venham à sua casa, né? Inserir a sua atividade de lazer no seu dia a dia, né? A gente sabe que em geral a gente faz o movimento contrário, a gente busca essas coisas, mas sempre há uma forma da gente adaptar isso. Mas a gente sempre fala que a vida ela precisa ter cor e ela precisa ter as suas cores, né? E isso que é importante, é você pintar a vida com as suas cores também, né? Muitas vezes a gente tem esse objetivo nobre de ser pelo outro, de ser do outro, e isso muitas vezes nos coloca longe de nós mesmos. Então eu acho que qualquer coisa que te coloque em contato com o que realmente te representa, uma leitura, um gosto por filmes, enfim, a religiosidade, tudo isso são, vamos dizer assim, amparos, né? São estratégias de enfrentamento que são bastante interessantes, que a gente costuma orientar os cuidadores. Eu acho que existem desafios de ordem psicológica, como eu já falei, né? Existem desafios de ordem física, então muitas vezes o cuidado é algo que exige das pessoas uma maior robustez física, né? Uma capacidade física maior, porque aquela pessoa muitas vezes precisa ser virada na cama, transferida da cama para a cadeira, da cadeira, enfim, para a poltrona. Tem alguns estudos que mostram que, inclusive, o último ano da vida das pessoas, em geral, é o ano de maior custo em termos de saúde. Então, assim, quanto mais próximo a pessoa está da terminalidade, de um desfecho realmente de óbito,
mais caro fica o cuidado, porque aumentam as hospitalizações, o grau de dependência, o número de dispositivos que a gente precisa, como andadores, bengalas, cadeira de roda, cama hospitalar, colchão, caixa de ovo, enfim, remédios, né? Muitas vezes a gente sabe que existe uma realidade de desabastecimento no sistema único de saúde e às vezes realmente pauperização das famílias por conta da quantidade de medicações que aquele idoso, que aquele paciente necessita. Então a gente sabe que são vários os desafios, além do próprio isolamento, né, que essa pessoa está sujeita, né? Muitas vezes, infelizmente, a gente não tem uma estratégia de saúde pública que esteja à altura da prevalência, né, dessa realidade, né, que é a realidade de cuidar de alguém, né, de forma assim diária, né, a figura do cuidador na sociedade, como ela é presente, como é, vamos dizer assim, como é escasso, né, o arsenal que a gente tem, infelizmente, na nossa realidade de políticas públicas e, enfim, mesmo em ambientes de saúde suplementar. Muitas vezes é uma situação que aparece de imediato, né? A gente sabe que basta uma hospitalização, às vezes uma passagem no pronto-socorro, para a vida da pessoa mudar em termos do seu papel social e seu papel familiar. Aquela pessoa pode nunca ter sido, por exemplo, a principal fonte de renda da casa e passar a ter que ser, né, ou ter que se desenrolar financeiramente, né? Então a gente sabe que assim, a melhor forma, né, melhor do que tratar é prevenir. Então a gente sempre fala que é super importante que as famílias tenham dentro do seu dia a dia uma educação financeira, um planejamento de médio e longo prazo. Então assim, as pessoas pensem já em garantir a sua aposentadoria de alguma forma. Então a gente sempre fala que assim, existem alguns pilares, 3 pilares fundamentais de saúde de qualquer indivíduo são o suporte social, o suporte financeiro e o próprio investimento na própria saúde desde cedo. Então a gente sabe que uma pessoa que se exercita, que come bem, que procura ter um sono bom, aquela pessoa que tem bons hábitos, que fica longe do álcool, do cigarro, das drogas, enfim, essa pessoa, em geral, ela está investindo no envelhecimento saudável, né? E a gente sabe que o papel do cuidador é um papel que exige muita força física, espiritual e psicológica. Então, para que a gente, se porventura tiver que passar por isso, a gente chegue mais fortalecido, é importante que já desde idades, né, mais jovens, a gente passe a se preparar para ter uma velhice ou uma situação futura onde a gente tenha um conforto financeiro, onde a gente tenha conforto em termos de rotina, para poder se dedicar ao cuidado de uma pessoa querida, né? Então a gente sabe que o planejamento do cuidado, ele já começa antes mesmo do adoecimento daquele paciente, né? E eu acho que aí nesse sentido é muito comum a gente ver famílias que são pegas de surpresa, não se prepararam financeiramente, né? Dentro das suas rotinas. Para essas pessoas, a gente em geral também, mais uma vez, a gente retoma aquela estratégia de conversa com todos os familiares envolvidos. Normalmente essa conversa envolve um profissional do serviço social, um assistente social, uma assistente social, justamente porque a gente é capaz de mapear dentro do sistema jurídico, nosso sistema de saúde, quais são as possibilidades de benefício, quais são, vamos dizer assim, as possibilidades, de, assim, por exemplo, de planejar uma curatela, a procuração para alguma finalidade específica, quando aquela pessoa perde a capacidade decisória e a capacidade cognitiva, né, de forma mais acentuada. Então, eu acho que assim, o diálogo, o esclarecimento e o envolvimento de uma equipe que vai além do médico e vai além daquele cuidador, que é aquela pessoa que está do lado do paciente, mas envolve familiares, muitas vezes vizinhos, amigos, pessoas do seu culto, do seu templo.
Então, assim, pessoas do seu entorno é super importante, tá? Eu acho que é aquela coisa, é uma tarefa que é impossível de ser seguida sozinho, né? Em alguma medida, a gente precisa dividir a carga, né, de trabalho que envolve o cuidado de um paciente. É sempre importante conversar, muitas vezes até sem o paciente estar presente na consulta, porque isso pode gerar um certo constrangimento, né? Você abrir o jogo e falar que você está cansado, que você está passando por um estresse muito grande, porque essa pessoa, em geral, ela fica numa ambivalência entre continuar a cuidar daquela pessoa que ela ama, aquela pessoa que ela tem muita estima, né? E, ao mesmo tempo, se sentir infeliz, né? Sentir que quase como se não existisse um propósito ali. Às vezes é difícil lembrar do que, por que você está fazendo isso. Então, buscar essa motivação, buscar a finalidade do cuidado dentro de si, às vezes pode ser muito difícil. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade de voltar para dentro de si e identificar qual que é o drive, a motivação maior dessa pessoa para cuidar da outra. E a gente sabe que quando esses conflitos internos começam a aparecer, são sinais realmente de que o cuidado está sobrecarregando aquele indivíduo. Existem algumas associações da sociedade civil, né, que de fato foram criadas ao longo dos anos por pessoas que passam por esse tipo de situação e que prestam serviço a pessoas no país inteiro, né? Eu acho que um exemplo mais citado, assim, o mais acessível, isso mais no universo dos pacientes com doenças neurodegenerativas, as demências, há alguns sites, como por exemplo o site da Abras, na Sociedade Brasileira da Doença de Alzheimer, né, de Alzheimer, e lá, normalmente nesses sites, a gente consegue encontrar grupos online, grupos até às vezes presenciais, de cuidadores, onde são trocadas experiências em relação ao cuidado, são realizadas palestras com profissionais de várias áreas médicas, então fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, nutricionistas, tá? E às vezes, muitas vezes, se o seu familiar, de quem você cuida, está inserido dentro de uma estrutura de um hospital de ensino, existem alguns serviços que têm ambulatórios especializados no acolhimento dos cuidadores, seja através de grupos ou de atendimento individual, muitas vezes envolvendo um profissional de saúde mental, como um psicólogo, né? Então, e além de tudo isso, a gente sempre fala, né? Então, peça ajuda, a gente sempre acaba encontrando alguém que passa por uma situação parecida, e é importante nem que essa pessoa esteja lá para te ouvir e para que você não sinta que você é a única pessoa passando por isso, né? Você é a única pessoa que de fato está sofrendo com essas dores. É importante a gente saber que outras pessoas passaram por isso e triunfaram porque acharam estratégias que muitas vezes não estavam ao alcance ali da pessoa naquele momento, ela achava que nunca poderia conseguir. Mas existem grupos nessas associações que se dedicam ao cuidado e orientações aos cuidadores. Às vezes, a gente sabe que no dia a dia daquele doente, existem períodos em que há um menor número de medicações a serem administradas, as refeições não precisam ser dadas naquele horário. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes é uma pessoa da família, ou duas no máximo, que tem mais familiaridade, ou às vezes até um cuidador formal, contratado, que tem familiaridade com o uso de dispositivos, diluição de medicações, a oferta da dieta através de gastrostomia, por exemplo, aspiração de secreções. Então, existem cuidados que não estão no domínio de todas as pessoas da família, por mais bem intencionadas que essas pessoas sejam, no sentido de dividir o cuidado. Eu acho que a principal estratégia nesse sentido é o revezamento do cuidado.
mas sempre existe um período do dia em que, vamos dizer assim, é mais fácil e qualquer pessoa que não tenha nenhum conhecimento consiga supervisionar aquele paciente, né? A gente sabe, até por experiência de grupos de cuidadores, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, a gente tem essa experiência de um grupo que segue conosco por 3 meses consecutivos, com várias palestras, sempre uma vez por semana, e nesse dia em que a pessoa sai de casa, ela escala algum familiar, vizinho, amigo, alguma pessoa que ela conheça, que seja de confiança, para ficar com o paciente. E só o fato dessa pessoa se deslocar até o hospital para se envolver numa atividade que seja voltada para ela, né? Ela ter essa valorização do seu trabalho, a valorização da sua iniciativa como cuidador, e ela voltar, um período de, no máximo, 4 horas, já é suficiente para reduzir o estresse do cuidador. Então, a gente fala que, assim, muitas vezes a gente não precisa de um cuidador todos os dias para revezar o cuidado. Às vezes isso pode ser 1 ou 2 vezes na semana, mais ou menos como a gente faria numa rotina de trabalho, que a gente tem no final de semana para descansar. Então, assim, o cuidado, se a gente bobear, é uma atividade de 24 horas e 7 dias por semana. E não deve ser assim, porque nenhum ser humano consegue suportar, né, com saúde mental intacta, uma responsabilidade tão grande, né? Então, a gente diz, né, que pelo menos se reveze o cuidado, pelo menos com 1 ou 2 familiares, né, que se aquela pessoa tem uma limitação física, pelo menos do ponto de vista físico, outra pessoa ajude, né? Mas eu acho que essa alternância do cuidado é a mais importante para que a pessoa tenha um tempo, um espaço para si mesma. Uma parte importante da gente sanar essa sensação, né, de estar preso, de estar, de fato, ali sentenciado, né, até, por exemplo, a morte daquele indivíduo, é a gente pensar nas razões que nos levaram a estar nessa situação, né? Então, a gente sabe, o adoecimento muitas vezes não é culpa daquela pessoa, né? E, enfim, e muitas vezes existe um vínculo afetivo muito grande entre a pessoa que é cuidada e o cuidador. E eu acho que o resgate, né, vamos dizer assim, psicológico, das motivações iniciais para o cuidado, é você olhar para aquela pessoa e lembrar que ela foi um companheiro seu, foi uma pessoa de extrema importância na sua vida, que de fato ela um dia te protegeu ou te cuidou, né? Eu acho que esses processos psicológicos, né, essa realização, essa coisa que a gente cria dentro da nossa consciência, né? Porque muitas vezes a gente está vivendo um dia depois do outro e não sabe muito bem como tudo começou ou por que se está fazendo isso, né? Mas eu acho que isso é mais ou menos como a fé, uma crença, né? Quando a gente faz um exercício de autoconhecimento, volta para si próprio e mergulha em questões profundas na motivação de tudo isso estar acontecendo, o motivo dessa pessoa estar precisando do seu cuidado e da beleza que está envolvida nisso, né, da beleza que está em dar o seu tempo, a sua energia, a sua disposição e o seu carinho para outra pessoa. Eu acho que são processos psicológicos que muitas vezes ajudam, nos trazem mais motivação, né, mais vontade de estar lá presente. Mas a gente sabe que ninguém é perfeito, ninguém consegue ser forte o tempo todo, ninguém consegue ser uma rocha ali, ser a pessoa mais forte da relação o tempo todo, e existem esses momentos, e aí nesse sentido é que é importante você ter pessoas que você conhecer e conversar com pessoas que talvez já tenham passado por isso, para entender que isso não é uma injustiça da vida, do universo, não é um castigo para você, né, que outras pessoas passam por isso também, que isso é um ciclo da vida, o adoecimento faz parte da vida, o envelhecimento, a incapacidade muitas vezes faz parte da vida, e a morte também, né? Por isso que a gente sabe que entre enlutados a solidão é a pior estratégia, né? Então, de fato, a gente, vamos dizer assim, deixar seu coração aberto para outras pessoas poderem te ajudar. São muito comuns os sentimentos de isolamento e de injustiça, de indignação. E aí, como eu disse, né, a gente não tem que encarar o cuidado como um castigo, como, vamos dizer assim,
uma aprovação. A gente tem que encarar que naquela atitude de cuidar de uma pessoa que nascem laços afetivos, muitas vezes, que não se descobria. A gente passa, já na minha experiência, passei por situações de casais que não se davam bem, muitas vezes tinham um relacionamento até um pouco mais abusivo e tóxico, e a partir do momento que um dos cônjuges passa pelo adoecimento, e aquela pessoa de alguma forma muda o seu comportamento, torna-se uma pessoa mais limitada intelectualmente, e às vezes do ponto de vista até de comportamento ela melhora, né? E muitas vezes aquela pessoa, aquela parceira que cuida daquele marido que sempre foi distante emocionalmente, ela reata esses laços afetivos, né? Então a gente sabe que muitas vezes a relação, o vínculo afetivo muda numa situação de cuidado. E isso pode ser uma janela de oportunidade para a pessoa se sentir bem, para a pessoa sentir que existe propósito ali. Muitas vezes existe o propósito de reatar laços afetivos com aquela pessoa, existe o propósito de estar fazendo bem, né? E para você, dentro da sua fé, da sua convicção, do seu jeito de pensar, isso é a maior obra que você pode fazer, né? Promover o bem, né? E eu acho que isso também é algo que muitas vezes serve de exemplo para gerações futuras. Então, muitas vezes a gente sabe que a realidade das famílias brasileiras é de lares intergeracionais, então pai, mãe, avó, neto, bisneto convivendo dentro do mesmo teto. Talvez faça você refletir que algo maior ali do que limpar aquele paciente, do que cuidar, dar uma comida gostosa para aquela pessoa, promover o bem-estar daquela pessoa, é mais do que simplesmente só fazer isso, né? Quer dizer, trazer qualidade de vida para aquela pessoa. E por exemplo, o que a gente busca, né, dentro da nossa profissão médica, né, aquela questão de poder ajudar e promover bem-estar. E eu acho que não tem nada mais nobre que isso, né? No fundo, a gente só quer o bem-estar do outro, né? Porque a gente entende, a gente sabe o quanto isso faz bem para a gente. E eu acho que quando a gente consegue dar isso para o outro, a recompensa ela já é imediata, né? E como eu disse, a gente não deve se fechar por estar na situação do cuidado. Aquela pessoa que está cuidando, ela não deve se penitenciar e achar que agora a vida dela tem que ser numa clausura, dentro de uma casa, sem as pessoas que ela gosta. Não, a gente tem que tentar ressignificar as nossas amizades, as nossas rotinas, a gente tem que tentar ressignificar. E isso é constante na nossa vida, né? Quando a gente está solteiro e depois se casa, e depois a gente tem filho, e depois tem neto, depois muda de casa, muda de emprego, o tempo todo a gente está criando novos significados para aquela pessoa que é sempre a mesma, que é você que está vivendo com você mesmo, né? E a situação do adoecimento ela não deixa de ser diferente nesse sentido. E aí eu acho que é uma coisa legal pensar nisso para a pessoa não se sentir injustiçada, né? Eu acho que é uma oportunidade da pessoa achar o bem de outra forma. Essa é uma questão que vai ser cada vez mais frequente, né? A gente tem um envelhecimento, um boom do envelhecimento aqui no Brasil. A gente já vai ter daqui a alguns anos, poucas décadas, uma realidade que a gente vê, por exemplo, nos países europeus, né? Em que a questão previdenciária, a questão de, vamos dizer assim, laboral, né, a questão de fato inserção do idoso no mercado de trabalho vai ser uma coisa cada vez mais importante, né, que as autoridades vão ter que endereçar isso cada vez mais. E a gente sabe, né, e como retomando o ponto que eu já tinha dito antes, eu acho que sempre que você investe num envelhecimento saudável para si próprio, você está fazendo isso por outra pessoa também, né? Então, quando você tem hábitos de vida saudáveis, se você opta por parar de fumar, se você opta por seguir uma rotina de exercícios físicos, de atividade física, dormir, comer melhor, né? Tentar, vamos dizer assim, sanar, vamos dizer assim, questões de saúde mental, tratar doenças crônicas, tudo isso vai fazer com que você envelheça bem e
que você esteja numa condição física e cognitiva boa para caso algo ruim aconteça, você poder cuidar de uma pessoa próxima, né? Então, eu acho que essa questão dos idosos cuidando de idosos levanta a importância da gente promover um envelhecimento saudável, né? Quer dizer, a gente separar a senescência de senilidade. A pessoa não é normal envelhecer e perder memória e ficar incapaz do ponto de vista cognitivo. A gente entender que com o passar da vida a gente tem algumas modificações, mas que essas modificações elas, em geral, não impactam a nossa capacidade de funcionar no dia a dia, se a gente está envelhecendo de forma saudável. E eu acho que é isso que a gente tem que promover. Muitas vezes a gente está numa consulta com um paciente com demência e é uma oportunidade da gente olhar para aquele cuidador e pensar, poxa, essa senhora que cuida do marido, ela está fumando, mas ela tem noção de que isso faz mal, ela tem um familiar que faleceu de câncer e fumava, então ela tem dentro dela aquela motivação, aquele gancho que você precisa para fazer essa pessoa perceber o quanto ela precisa mudar o seu estilo de vida. E muitas vezes você gastar um tempo para falar com essa pessoa que ela precisa abrir mão desse hábito de vida ruim, é uma atitude de cuidado que você está tendo com aquele outro paciente, com o paciente, por exemplo, demenciado, que depende do cuidado dessa pessoa, né? Então, eu acho que hoje em dia a principal estratégia para evitar que a gente tenha casais, idosos cuidando de idosos, pessoas vulneráveis cuidando de pessoas ainda mais vulneráveis, é justamente ter uma política pública e dentro da sua prática geriátrica, médica, clínica, qualquer que seja a sua especialidade, de promover envelhecimento e de referenciar essa pessoa para algum profissional. Porque muitas vezes a gente foca no paciente e a gente percebe que o cuidador precisa estar com a saúde boa para cuidar. Ele precisa ter condição, ele precisa ter fôlego, ele precisa ter longevidade, ele precisa ter qualidade de vida. Então, é difícil, é um desafio que a gente tem na geriatria atualmente, né? A gente sabe que existe o conceito de fragilidade social, de rede de apoio, rede de amparo frágil. Em geral, a gente tenta mobilizar pessoas que não estavam engajadas no cuidado para ajudar, né? E isso, muitas vezes, o profissional que nos ajuda muito é o assistente social. E aí, nesse sentido, a gente tenta resolver esse problema que a gente sabe que vai ser cada vez mais frequente, se não muito mais frequente do que já é hoje. A gente já vê bastante essa realidade. Então, eu acho que o maior desafio é a gente garantir qualidade de vida para quem cuida e para quem é cuidado. A gente ter uma estrutura de saúde, uma estrutura não só de saúde, mas de educação, de, vamos dizer assim, moradia, habitação, uma condição de lazer, de locomoção dentro dos centros urbanos, que seja favorável, que seja amiga do idoso, né? Existem até alguns conceitos, né, de que se você é capaz, né, de confiar que um idoso sozinho dentro de um bairro, ele não vai sofrer nenhum tipo de prejuízo, se você consegue garantir que naquele local da cidade essa pessoa ela não vai passar por nenhum tipo de problema, né? Você seria capaz de deixar um familiar idoso seu ali sozinho nesse lugar? Se você responde que não, muito provavelmente a cidade, o bairro em que você mora, não pensou muito, né, em estratégias de política pública que favoreçam o envelhecimento saudável, né? Isso passa não só pelo cuidado médico geriátrico, isso passa por várias esferas, como eu falei, segurança pública, a pavimentação das ruas, das calçadas. Então, eu acho que as pessoas tendem a achar, né, e existe um estigma do envelhecimento, o envelhecimento dentro de casa, aquele envelhecimento do aposentado de pijama e pantufa na sala de estar, vendo televisão, reclamando da vida. Mas a gente sabe que isso está mudando, isso já não é mais assim. As pessoas idosas, elas têm vontade de continuar trabalhando, complementando a renda familiar. Essas pessoas idosas, elas têm vontade de sair à rua, de ter um lazer fora de casa.
socializar, essas pessoas estão cada vez se incluindo mais no mundo digital. Então, eu acho que o nosso desafio é criar uma sociedade que seja capaz de cuidar do idoso, uma comunidade que seja promotora de um envelhecimento saudável e que no caso do adoecimento desse idoso, consiga dar as ferramentas para que ele tenha uma qualidade de vida, né? Então, e isso passa, como eu falei, por políticas de acessibilidade, né, políticas de inclusão, de educação em saúde, educação em outras áreas, né, de aconselhamento, benefícios, né, financeiros, muitas vezes, para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Então, as políticas sociais, elas precisam olhar para uma realidade que está mudando cada vez mais, né, que é a da inserção de pessoas mais velhas em todas as esferas da nossa sociedade, né, trabalhando, tendo o seu lazer, se relacionando, se casando, constituindo famílias, outras famílias, enfim. A gente tem muito a evoluir do ponto de vista de como sociedade em termos de promover um envelhecimento mais digno para as pessoas. E uma coisa que parte o coração de qualquer geriatra é saber que muitas vezes a visibilidade do idoso está na incapacidade, né? É só você parar para pensar como o idoso é representado, por exemplo, numa vaga de idoso ou num assento preferencial para idoso. É uma pessoa com uma bengala, curvada, com dor nas costas. Então, a gente muitas vezes olha para o envelhecimento e a gente tende a ver que esse processo de envelhecer, da passagem do tempo e da pessoa realmente mais velha, né, depois dos 60, 65 anos, essa é uma pessoa incapaz, é uma pessoa que a gente mede ela pelas deficiências dela, né? E a gente precisa medir as pessoas pela eficiência delas, né? Pelas habilidades dela, né? Aquele indivíduo, é um indivíduo que ele precisa da bengala para andar, mas ok, ele consegue andar, ele consegue se deslocar. Será que é um indivíduo que muitas vezes consegue pegar um ônibus? Será que se eu investir numa política pública, né, de facilitação do embarque dessas pessoas nos ônibus, né? Será que se eu aumentar a frota, né, se eu garantir que essa pessoa vai ter mais espaço, mais dignidade para ir trabalhar, mesmo que ela tenha que usar a bengala para isso, entendeu? Então, acho que muitas vezes a gente tende a aceitar que o envelhecimento vem com a incapacidade necessariamente. Óbvio que em muitas situações a doença acompanha o envelhecimento, isso é muito comum, é muito mais provável que nós estejamos doentes mais velhos do que mais jovens, mas a gente tem que entender que isso, em geral, não deve ser a regra. A gente não deve se conformar e transformar isso, vamos dizer assim, na realidade esperada. A gente tem que tentar projetar uma realidade melhor de envelhecimento, de um envelhecimento afetivamente ativo, sexualmente ativo, um envelhecimento laboralmente ativo, né? Então, essa pessoa ter inserção em todas as esferas que ela ocupou ao longo da vida inteira. Ela não deixa de ser aquele indivíduo. O tempo só passou mais para essa pessoa, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem esse estigma de que o envelhecimento vamos dizer assim, uma trajetória inexorável de incapacidade, a gente está no caminho errado. A gente está olhando para o envelhecimento sob o prisma errado. E eu acho que aí as políticas públicas, como eu já falei, né, de melhora da acessibilidade, segurança pública, a garantia de muitas vezes programas de transferência de renda para pessoas mais vulneráveis, ou de assistência financeira ao cuidador, enfim, tudo isso é importante, porque aí a gente sabe, né, o que é de fato essencial e o que a nossa sociedade valoriza, né? Então eu acho que a gente precisa primeiro mudar o mindset, a nossa mentalidade, né? E enxergar que hoje em dia é possível ter um envelhecimento pleno de saúde, né? Eu acho que muitas gerações ainda têm uma noção errada, inclusive as que já envelheceram, né? Do que de fato é envelhecer. Eu quero que você que cuida do seu familiar, que você que se dedica, que passa por momentos em que
parece que a mente, o corpo vão vacilar e vão desistir, e que mesmo assim, né, se empenha em dar o melhor por aquela pessoa, seja qual for a história de vida de vocês dois, né, a relação que vocês tinham, e mesmo você que está tendo dificuldades, que está sofrendo, que está passando pela culpa de se sentir infeliz nessa situação, cansado nessa situação, né, às vezes até pensando que seria melhor não estar nessa situação, a gente sabe o quanto você sofre. A gente, como médico, como geriatra, entende esse sofrimento, está do seu lado. Você não é a única pessoa passando por isso, tá? Existe muita gente compartilhando dessa dor, desse sofrimento. Mas eu quero que você entenda que você tem a atitude mais bonita. Eu acho que se você acha nobre a arte de cuidar dos outros, da medicina, né, de você dominar um conhecimento médico no sentido de promover bem-estar para uma pessoa, saiba que você já faz isso. Você já deve fazer isso melhor que muitos profissionais da área médica, tá? E a arte de se reinventar, de entender de todo um universo de cuidado que é novo, que nunca fez parte, que talvez você nunca tenha imaginado que iria passar por isso, faz de você um ser humano muito especial, tá? Um ser humano que são, assim, daquelas situações em que a gente, como médico, mais aprende, tá? Eu sempre achei que a maior fonte de aprendizado dentro da minha prática assistencial fosse a conversa com o cuidador, tá? Ou com o paciente doente também, mas principalmente com o cuidador. Essa pessoa, ela está todos os dias ali do lado daquele indivíduo que sofre, que muitas vezes está num estado, vamos dizer assim, com um comportamento anormal. Essa pessoa tem que passar pelo sofrimento, muitas vezes, do familiar não a reconhecer ou a confundir, e a gente sabe o quanto isso é doloroso. E você ser capaz de estender o braço, de dar carinho, mesmo diante de dessa realidade tão nefasta, muitas vezes, faz de você a pessoa mais forte que eu já conheci, tenha certeza, tá? Eu já vi pacientes vamos dizer assim, num contexto oncológico, já vi no contexto cirúrgico, pacientes de emergência, pacientes no leito de morte, mas as pessoas mais especiais e mais fortes que eu já vi são aquelas que se dedicavam ao cuidado de outro, tá? Seja isso de forma profissional, seja isso de forma improvisada ali, né, vamos dizer assim, por necessidade, né, mesmo, de ter que cuidar daquela pessoa. Então, você é uma pessoa especial, fique com essa mensagem e saiba que você tem admiração de muitos profissionais de saúde. Eu acho que nem deve se considerar um profissional de saúde quem não valoriza essa figura, tá? Porque a gente sabe que vocês são, de fato, a extensão do nosso cuidado, e muitas pessoas que são da área médica mesmo, muitas vezes não teriam a grandeza de seguir a trajetória que vocês seguem todos os dias, tá? Então, meu muito obrigado, vocês são o que garante que o nosso estudo, o nosso esforço, a nossa luta diária para melhorar a vida do paciente, de fato aconteça.